Multas de trânsito já superam todas as infrações registradas no ano passado na capital. Em alguns casos, o aumento chega a 200%. Trabalhadores da construção civil fazem paralisação de advertência na capital por aumento de salário e benefícios. PSB e PSTU confirmam candidatos à Prefeitura de Manaus. PCdoB também faz convenção, mas anuncia apenas candidatos para a Câmara Municipal. No esporte, Penharol estreia com derrota na Série D do Brasileirão. As emoções e os obstáculos do maior campeonato de triatlon no meio da selva amazônica. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde. O primeiro semestre nem terminou e as multas de trânsito aplicadas até agora em Manaus já superam todo o ano passado. Em algumas infrações, como avançar o sinal vermelho, por exemplo, o aumento chega a 200%. Mas muitos motoristas reclamam também das multas indevidas que estariam sendo aplicadas pelos agentes de trânsito. Nas ruas de Manaus, a falta de educação no trânsito muitas vezes se transforma em infração. E é na hora de pagar o IPVA que muitos motoristas descobrem que foram multados. Eu acho que tem que dar mesmo, cara. Eu acho, porque às vezes a gente comete erros e tal e tem que fiscalizar. Tem que investir melhor em sinalização, porque tem muitos lugares que não tem, aí os caras vão dando assim de qualquer jeito. Mas há quem conteste o trabalho dos agentes de trânsito. Esta contadora também alega que recebeu uma multa indevida. Ela só descobriu quando foi pagar as taxas do veículo. O motivo da infração, desrespeitar a autoridade de trânsito. Mas Patrícia conta que não foi abordada por nenhum agente e que nunca chegou a discutir no trânsito. Desobediência, mas não disse em que, qual a situação, entendeu? Você não chegou a conversar com nenhum agente, discutir com ele? Não, nada. Não teve contato, nenhum agente me abordou. Houve só a multa porque eu só descobri realmente porque eu fui consultar o meu IPVA. Outra reclamação da população é de que os agentes estão efetuando as multas sem conversar com os condutores que geralmente se encontram dentro do veículo. Tô saindo, os caras não pode tá multando. Então acho que alguém tem que tomar providência porque tá um absurdo isso aí. Se você for analisar, o índice de reclamação é muito alto. Os números do Manaus Trans mostram que houve um grande aumento no número de multas aplicadas este ano. Trafegar acima da velocidade permitida está no topo do ranking. Desde o início do ano, este tipo de infração, considerada média, já resultou em 20 mil multas, contra 14 mil durante todo o ano passado. Estacionar em local proibido também dá multa e é a segunda infração mais comum no trânsito de Manaus. São 14 mil multas até agora, contra 9 mil em 2011. Já a infração gravíssima de avançar o sinal vermelho ocupa a terceira posição, com 13 mil multas até agora, contra apenas 4 mil do ano passado. Outra infração frequente, comum em Manaus e que ocupa o quarto lugar da lista, dirigir falando ao celular. Em 2011, foram mais de 2.600 multas. O número pulou para 9.300 multas apenas de janeiro até junho deste ano. O presidente do Manaus Trans admite que erros por parte dos agentes de trânsito não estão descartados e, por isso, todos os condutores podem recorrer. Devido ao aumento no número de reclamações, foi criada uma comissão para avaliar cada caso. Nós somos pioneiros em criar uma comissão em defesa de autuação, que essa comissão ela julga a forma. Se o auto de infração foi feito de forma incorreta, na própria comissão ela já mesmo ali ela anula a infração. Se o auto está preenchido de forma correta, então sobe para Jari. E aí depois você vai explicar no mérito o que aconteceu para que você convença a junta a anular o auto de infração. Segundo a assessoria do Manaus Trans, dos condutores que alegaram ter recebido multas indevidas, 30% recorreram e ganharam a causa. 45% perderam porque deixaram de apresentar provas e 20% recorreu fora do prazo permitido. Muitas pessoas recorrem e não conseguem ganhar. O jeito é pagar. O jeito é pagar.
Cerca de 25 mil trabalhadores da construção civil aderiram à paralisação da categoria esta manhã em dezenas de canteiros de obras na capital. A paralisação de advertência do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Amazonas prejudicou as atividades em 42 canteiros de obras da capital. Nos bairros Morada do Sol e Adrianópolis, centenas deixaram seus postos de trabalho logo cedo. A categoria quer uma correção coletiva no salário, além de transporte exclusivo, como acontece no Distrito Industrial, plano de saúde e um aumento de R$ 100 na cesta básica. Um mecanismo de reajuste dessa cesta básica, que não tem. Por exemplo, se a gente conseguir 10%, 12%, seja lá quanto for, que também a cesta básica sofra esse aumento. Igual o distrito tem as rotas, assim também nós estamos reivindicando. Um feto foi encontrado esta manhã enterrado dentro de um vaso em uma casa no beco São Joaquim, na zona sul de Manaus. O bebê de sexo masculino foi encontrado pela própria dona da casa, que devido ao mau cheiro decidiu vasculhar o local. Ela chamou a polícia e o feto foi levado para o IML. O caso é investigado. Com o fim da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas, que reuniu representantes do mundo inteiro no Rio de Janeiro na semana passada, agora resta esperar pelo início dos compromissos assumidos. Aqui em Manaus, as opiniões sobre as metas de preservação ambiental discutidas no evento ficaram divididas. A conferência chegou ao fim na última sexta-feira. O mundo todo ficou durante mais de uma semana focado nas questões ambientais, procurando formas de como salvar o meio ambiente de um colapso. Missão que deu muito trabalho e trouxe alguns pontos bem vistos pela alta cúpula da Organização das Nações Unidas, a ONU, mas também foi alvo de muitas críticas, principalmente de organizações não governamentais que ainda protestaram pela internet. O Amazonas também participou das discussões no Rio de Janeiro e foi representado por todas as cidades do interior do estado. Tudo que for decidido a partir de hoje tem nas cidades a certeza de sua aplicabilidade e participação nas decisões. Durante a conferência, os países fecharam inúmeros acordos e pensaram como o meio ambiente pode ser explorado e ao mesmo tempo preservado. Outro ponto importante girou em torno das discussões sobre como combater a miséria, problema que hoje afeta mais de 500 milhões de habitantes em todo o mundo. Os compromissos da Rio+20 foram selados em uma carta oficial, que seguiu o mesmo modelo adotado aqui no Amazonas para a formulação da Carta da Amazônia. As observações feitas pelos países participantes devem agora entrar em uma nova etapa. Essa carta vai servir como documento que vai ser visitado nesses processos que a ONU ainda tem de discutir e definir metas. Então, ali está claro o que a sociedade quer. Então, a nossa carta teve o seu ápice quando os governadores entregaram ao príncipe esse documento. E agora vêm as demandas. A principal demanda é ter, até 2013, a construção de um Conselho de Desenvolvimento Sustentável. Mas o resultado final da Conferência Rio+20 não está sendo motivo de comemoração para os cientistas, tanto que a Academia Brasileira de Ciências vai recorrer ao governo federal. O objetivo é, por meio de um novo documento, tentar sensibilizar o governo e fazer com que todos os pontos colocados neste documento sejam reavaliados. O vice-presidente da academia na região norte justifica o descontentamento dos cientistas. Ele destaca que a carta não cita pontos importantes, como educação, ciência, tecnologia e inovação. O que eu gostaria de enfatizar fortemente aqui é o seguinte: não haverá desenvolvimento sustentável sem ciência, tecnologia e inovação robustas para suportar processos de inclusão social e geração de renda. Em instantes, aqui no Band Cidade, policiais que atuam no programa Ronda no bairro são premiados na capital. E ainda, mais 2 partidos definiram neste fim de semana os nomes dos candidatos à Prefeitura de Manaus. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.